Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, estamos iniciando mais um Palavra de Eternidade. Hoje, sábado, 7 de junho, nós vamos meditar o Evangelho que está em São João, capítulo 21, do versículo 20 ao 25. Voltando-se, Pedro viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia. Ele perguntara: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: Que te importa? Se eu quero que ele fique até que eu venha, segue-me tu. Correu, por isso, o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhe disse: não morrerá. Mas que te importa se quero que ele fique assim até que eu venha? Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. Sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveria escrever. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste Evangelho, nós vemos por primeiro a pessoa, a figura de Pedro questionando o próprio Jesus de quem iria lhe trair. E ele começa a falar de João, discípulo amado, mas porém Jesus, ele é bem direto com Pedro, porque Jesus não estava se importando com quem iria lhe trair ou quem não seria fiel a tudo aquilo que já tinha ouvido, aprendido, mas o Senhor estava preocupado com a permanência dos discípulos, dos apóstolos. O que o Senhor quer nos dizer com este Evangelho neste sábado? Muitas das vezes nós focamos na nossa miséria, nós nos preocupamos com a nossa imperfeição, com as nossas fraquezas, e claro que é importante nós as trabalharmos, porque a fraqueza é uma dificuldade mal trabalhada e que isso vai se tornando brechas para cairmos, para não sermos fiéis ao Senhor. Mas porém o Senhor nos convida a um movimento diferente, a preocuparmos com a nossa permanência no caminho do Senhor, a nós focarmos em caminharmos e simplesmente deixar que Ele nos modele e não simplesmente ficar paralisado na nossa miséria, não, porque se nós ficamos paralisados nisto, nós não conseguimos contemplar a beleza do caminho, nós não conseguimos desfrutar da vontade de Deus, porque colocamos como uma viseira e ficamos só focados nisto. E o Senhor diz para nós: pare de se preocupar com isso e comece a enxergar aquilo de bom que eu faço. Não simplesmente enxergue os espinhos no meio do caminho, mas comece a enxergar as flores. Não enxergue somente as dificuldades, mas enxergue as vitórias que eu te concedo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor nesse dia abre as comportas do céu e Ele deseja derramar sobre nós as graças necessárias, porque se Ele nos convida a caminharmos com Ele, Ele não seria indiferente de não nos capacitar para isso. Por isso é tempo de não simplesmente focar nas nossas limitações, mas focar na graça que nos impulsiona, na graça que nos faz ir além. Neste dia, é dia de abrirmos os nossos olhos, o nosso coração e não simplesmente ficar estagnados em nós mesmos, mas enxergar a graça de Deus que nos auxilia. Esse Deus que permanece ao nosso lado,
Se preciso for, nos segurando pela mão, nos pegando no colo, mas nos conduzindo para irmos além. Que neste dia, neste sábado, nós possamos prosseguir e permanecer com o Senhor, assim como o discípulo amado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.